Foi? Agora foi. Ah, eu não sei o que que acontece. Então deve ter alguma coisa com o teu aparelho aí, alguma coisa, porque aqui agora deu certo. Estou te ouvindo bem, estou te vendo bem. Então, eu duro que não dá pra saber porque algumas lives super rolam bem, aí do nada acontece alguma coisa assim. Mas que bom que deu certo, Cacau. Obrigada, viu, Eu pela, fico feliz. pela persistência junto comigo. Como que você tá? É, na medida do possível, levando, né, me reinventando, ficando em casa, né, porque eu tenho 62 anos e sou hipertenso, mas trabalhando como nunca, né? Eu estava dando aula até agora, estou dando aula na FAMERP via vídeo virtual, né? Trabalhando, fazendo live, tentando orientar as pessoas, atendendo pessoas aqui que têm dúvida por telefone, fazendo comida, fazendo pão Nossa, e, e também tentando criar algumas redes de solidariedade aí em apoio às pessoas que estão passando por maior dificuldade nesse momento, né? Estamos aqui, estou à sua sim. disposição. Fiquei muito feliz com o seu convite. Ah, eu que fico feliz. Eu tenho acompanhado essas suas reinvenções, né? As primeiras que eu acompanho até mesmo antes da pandemia, de deixar qualquer um com água na boca, que a sua culinária, né? Cada hora viajando para uma tradição, por uma cultura. Agora eu vou para a Itália, agora eu vou para comida árabe, né? E se aperfeiçoando, eu acho isso muito bacana. E principalmente agora, Cacau, eu vejo você como uma grande referência de responsabilidade, de corresponsabilidade com esse momento que a gente está vivendo, né? Então, você não faz parte necessariamente de um comitê gestor que está aí reabrindo o comércio ou que está pensando a saúde, né? Que está sendo conivente com esse momento. Você também não está necessariamente na linha de frente lá, atuando nos hospitais e tudo mais, mas você tem mobilizado, assim, para além do pessoal da saúde de uma maneira ímpar, assim. Então, eu agradeço muito que você tenha aceitado o convite, porque você é referência para a gente aqui na saúde, na militância e na saúde aqui em São José do Rio Preto. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço de coração e estou à sua disposição para conversar sobre o que você quiser. Estamos aqui. Então, Só tá uma bom. coisa, né? Só uma coisa que eu queria observar, porque esses dias eu escrevi um artigo aí no Diário da Região que deu uma repercussãozinha aí, e pessoas aí com grande. Você sumiu. Você sumiu mesmo? Só vou encerrar então meu raciocínio, né? Pessoas que estão aí trabalhando e muitas vezes sofrendo as consequências dessa atitude equivocada que o prefeito municipal, respaldado pelo comitê gestor, voltar a Jéssica. Então, você tinha sumido, só vou concluir. Então, e Travou aqui. Pode falar. esses profissionais todos aí, que muitas vezes estão colocando a vida em risco em função dessa atitude equivocada que tem sido tomada em Rio Preto, né, respaldada por alguns técnicos aí que se dizem na linha de frente, mas que na realidade estão na linha de frente da morte, não da vida, né? Sim, exatamente. Cacau, eu tô travada, né? Você está entrando ainda. Eu acho que está com problema na sua internet aí, porque ele está rodando, rodando e você não está entrando. Eu só estou ouvindo você. Tá. Vamos continuar assim para não ter que interromper. A gente faz uma conversa, não tem problema eu ficar travada, não. O pessoal fica vendo você, tá Não, bom? mas aí tem graça. Mas não sei. Minha internet tá boa aqui. Eu olhei aqui no computador, eu não sei o que tá O acontecendo. seu, Pode ser meu celular. o seu celular está carregado plenamente? Plenamente não, 70%. Às vezes por isso, sabe? Ó, vou tentar entrar mais uma vez, tá? Ah, tá bom. Sai e volta de novo. Foi? Agora tá, agora você tá mexendo aí.
Tomara que continue. Ô, Então, Cacau, hoje a gente está fazendo essa live e não sei se você viu, se você está contabilizando aí, né? Mas hoje completa 60 dias que a gente está sem um ministro da Saúde no país. ok. Uhum. E aí eu queria te pedir para falar sobre isso, mas especificamente, né, por você estar tão ativo aí nessa luta para que esse verdadeiro genocídio, né, tanto em âmbito federal quanto estadual e municipal, acabe, né, com os nossos trabalhadores e trabalhadoras, eu queria que você falasse, na sua opinião, enquanto médico, sanitarista, o que representa esses 60 dias sem ministro e qual a responsabilidade que você vê nesse momento da pandemia dos nossos respectivos governos federais, estaduais e municipal aqui em Rio Preto? Bom, Jesse, a primeira coisa, assim, o fato da gente estar com 60 dias sem ministro, primeiro, quer dizer, concretiza e revela de uma forma inquestionável, né, o descaso do governo federal, desse desgoverno, dessa figura que está aí, esse Bolsonaro, com relação à questão da saúde, né? O fato de você colocar no ministério alguém militar também tem um significado simbólico muito importante, né? Porque militar, ele foi treinado para matar, né? Não foi treinado para cuidar da vida, né? E eles são preparados sempre para entrar numa guerra, né? Mas também isso tem um significado porque mesmo que fosse um civil, depois do Mandetta, que eu tenho uma série de críticas dele, ele sempre militou no setor privado de saúde, depois que ele começou a perceber que o SUS, que estava segurando as pontas e passou a ser o defensor do SUS, mas pelo menos você tinha um profissional que estava ali garantindo o mínimo, né, a transparência da informação, buscando respaldar nos trabalhos científicos, nas experiências internacionais, naquilo que a Organização Mundial de Saúde preconizava. E o presidente, nessa lógica genocida dele, ele estava querendo impor alguém que defendesse, que fosse contra o isolamento e alguém que defendesse essa loucura que é a indicação da cloroquina para tratamento de pessoas não em situações graves. Então, qualquer um que ele colocasse ali, seria desde que fizesse a vontade dele, né? Então, nós estamos vivendo, não é que a gente está vivendo sem um ministro da saúde, nós estamos praticamente há 2 anos sem governo, né? Nós estamos sem governo, e não só na Covid, né? Se a gente pensar qual que é o projeto de educação desse governo, também já passaram 3 ministros, cada um mais nazista do que o outro. Qual que é o nosso projeto ambiental, além de botar fogo em floresta, incentivar, tirar fiscais do IBAMA que controlam queimada e matar índio, dizimar índio? Qual que é o nosso projeto? Aproveitar a Covid e deixar a boiada passar, como diz o ministro do Meio Ambiente, né? Qual que é o nosso projeto econômico dessa figura, que eu acho que é uma das figuras mais trágicas que já apareceu na política brasileira, que é esse Guedes, um entreguista de primeira mão, né, que está ali exclusivamente para arrebentar direitos de trabalhadores e trabalhadoras e vender as nossas empresas para o capital internacional. Então, e até agora, né, com todo esse tempo de governo, agora eles estão querendo botar a culpa na Covid, mas qual que era o dólar do Brasil em fevereiro de 2020? Estava acima de 5, 13 milhões de desempregados, o PIBinho, então fruto de uma política econômica desastrosa, tá? Então, na verdade, nós estamos sem governo, ou seja, nós não temos um projeto. Alguém pensava que vamos ter um projeto liberal? Não, nós temos um projeto moralista, fascista, e nada mais que isso. Nós não temos um projeto
Não se trata de um governo de uma experiência de direita liberal no sentido da palavra, se trata de um governo fascista que se gruda num discurso ideológico, no discurso moralista da família, da tradição, da religiosidade cristã, que não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo, enfim. Né? E esse pessoal é responsável por tudo, quer dizer, nós, numa situação dessa, que é a maior crise sanitária que o mundo passou, só se compara com a gripe espanhola do século passado, mas é a maior crise sanitária do mundo desse século, e o governo federal falando uma coisa, o governo estadual falando outra coisa, o governo municipal fazendo outra coisa, cada um fazendo uma coisa, quer dizer, você não tem a população totalmente perdida no meio dessa história, e agora, né, mais recentemente, alguns até achavam que o Dória está gerenciando bem a crise, né? Eu sempre falei, bom, o Bolsonaro é aquilo puro, não vou falar o termo aqui, né? E o Dória é aquilo com chantilly em cima, porque, né, essa medida, essa politicagem que estão fazendo com esse mapeamento vermelho, amarelo, laranja no Estado, que é um absurdo, que não tem nenhum argumento técnico, quer dizer, esse pessoal abriu a Privatização do Comércio, tanto o Dória como o Edinho aqui, em plena fase de explosão de casos. E não era porque não sabia, é uma morte anunciada, é uma tragédia anunciada. Então, uma irresponsabilidade geral. Né? Se você pegar Rio Preto, nós estamos hoje morreram 8 pessoas em Rio Preto. Nós já estamos com 166 casos de morte em Rio Preto. Desses 166, 110 ocorreram depois do dia 15 de junho, ou seja, resultado dessa flexibilização irresponsável que fizeram no dia 1º de junho. Então, esse pessoal é totalmente irresponsável. Eu sempre digo, a Covid, por ser uma doença nova, toda a população está virgem, não tem defesa contra ela ia matar a gente, né? A gente sabia, mas existe uma sobremorte, ou seja, um excesso de morte causada por essas políticas desastrosas que o governo federal, o governo estadual e de outros estados e aqui na cidade de Rio Preto está sendo aplicada. Exatamente. Acho muito importante você trazer, fazer esse link, trazer essa contextualização, porque o que eu ouço muita gente dizer é que é uma surpresa, né? Tanto a nível federal, estadual, regional, do município, como assim eles estão escolhendo a economia e não estão escolhendo as vidas? Como se a gente não tivesse aí toda uma trajetória, né? Que a gente chama de necropolítica, que a gente chama de neoliberalismo, que as pessoas, sempre houveram vidas que foram descartáveis. É que a gente não estava vivendo num contexto da pandemia. Essas vidas eram descartadas na periferia, essas vidas eram descartadas a partir de uma má segurança do trabalho, eram descartadas a partir dos empregos informais, a partir da fome, né, dos genocídios com a população negra. Então, não dava essa impressão de que estava acontecendo tudo junto e misturado. Né? Então, como você falou do PIBinho, de toda essa crise da alta do dólar, ela já vem muito antes, a gente já passava por uma crise econômica, uma crise política, como você bem falou, né? Uma crise social e que agora se soma com uma crise sanitária, então não tem nenhuma surpresa, né? Esses caras que estão no poder, e eu faço questão de falar caras porque são homens, né? Esses homens brancos que estão no poder, eles estão no poder com um compromisso muito sério com a economia, e com os grandes empresários, né, com a grande burguesia. Então, não é novidade tudo isso que está acontecendo, é que abisma, espanta, né, ver o Edinho, por exemplo, abrindo o comércio, como você disse, e tendo essa quantidade de mortes de um mês para o outro, né, e a gente tá aí, continua com o comércio aberto, veio um decreto ridículo que eu queria pedir para você falar um pouquinho, como se esse decreto fosse amenizar esse caos que a gente está vivendo. E, enquanto isso, quantas mais pessoas vão morrer, até o tão chamado imunidade de rebanho, que eles falam, né? Que a gente tem que chegar na imunidade de rebanho. Quantas pessoas vão perder seus familiares para a gente chegar... Para mim, eu não sei se você concorda, Cacau, mas esse discurso da imunidade do rebanho
de imunidade de rebanho é um completo, assumir de um completo desastre. Não demos conta, temos o SUS, que é invejado por todo mundo, tínhamos tudo para estar preparados, temos a equipe da Estratégia de Saúde da Família, temos uma capilaridade incrível nesse SUS, apesar de poucos recursos, principalmente a partir da EC, né, que a gente tem dos congelamentos de gastos, né, a partir de 2017, mas temos sim um sistema invejável, tínhamos tudo para estar melhor e hoje nos destacamos como o pior país do mundo no combate à pandemia, né, o segundo pior país do mundo, e com esse desgoverno aí, como você falou. Então, não é surpresa, né? A questão é o que a gente vai fazer a partir disso, né? Ser tomado por essa surpresa, ela não tem que acontecer, mas a partir de todo mundo olhando, porque isso é um projeto de que se ferre a classe trabalhadora, a gente tem que sustentar o mercado, a gente tem que sustentar a economia e vai morrer quantos tem que morrer. O que nós que estamos morrendo, o que os pobres, os pretos, as mulheres, os indígenas, as mulheres, os trabalhadores do campo, de que forma que a gente vai reagir para que essa catástrofe não se acentue cada vez mais, se é que isso é possível? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, como que você vê tudo isso? Bom, em primeiro lugar, gente, eu queria dizer o seguinte, primeiro que não é surpresa para nós, nem para eles. Então, eles não podem falar de jeito nenhum que eles foram pegos de surpresa, porque o Brasil, ele teve 3 meses para aprender. Né? A epidemia, ela começa lá no Oriente, né? Na China, depois ela se espalha para a Europa, depois ela se espalha para os Estados Unidos, e depois de 3 meses ela chega aqui em São Paulo, né, de São Paulo, primeiro atingindo classe média, que tinha ido para a Europa e tal, e contaminando aí seus amigos e parentes, depois, como sempre, se espalhando pela periferia, e depois via Anhanguera chegando para o interior Ribeirão Preto, via Washington Luiz chegando em Rio Preto, e depois Castelo chegando para o interior. Essa história, qualquer pessoa com mínimo de conhecimento de epidemiologia, de saúde pública, tanto é que em março, eu fui entrevistado pela TV Bandeirante e eu dizia, nós temos que fazer 3 coisas aqui. Fazer uma quantidade de exames razoável para detectar, para saber onde o vírus está circulando, fazer isolamento sério e preparar os nossos hospitais para atender os 20% de casos graves, e os nossos hospitais não vão dar conta, é preciso que a gente crie mais leitos, e até na época eu lembrei que o Nossa Senhora da Paz está fechado, que esse governo fechou o IELAR, né, e aí até gozaram na minha cara, porque o Nossa Senhora da Paz já está muito velho, mas eu falei, não importa o que vocês vão fazer no Campo do América, onde vocês vão fazer, tem que fazer já. Né? E agora, essa semana, eles estão correndo atrás de mandar pacientes para Jaci, né? E fazer algumas UPAs virar atendimento. O Jaguaré está um caos já. Ou seja, então não é... eu sempre digo, o que nos difere nós, animais humanos, dos outros animais, é a nossa capacidade de projetar, de antever, de enxergar, de ser um Prometeu, né? Enxergar antes. Uhum. E a partir disso você planejar, não esperar a coisa ficar ruim para... Então, essa crônica da Covid, todos sabiam, todos que estudam um pouquinho sabiam, porque a China nos ensinou, a Europa nos ensinou, né, e os Estados Unidos nos ensinou mal, porque lá tem um fascista também, que é o Trump, e aqui nós temos outro, que é o Bolsonaro. Não é à toa que os 2 países estão tendo um comportamento igualzinho na pandemia. Então, primeiro, a gente sabia, eles sabiam que isso ia acontecer e não se prepararam para isso. Justamente, uma das razões é essa que você coloca, né? Que é uma coisa que a gente sabia. Toda epidemia e toda doença, com exceção da leucemia, que é uma doença bastante socialista, todas as doenças matam muito mais pobres, negros, pessoas vulneráveis, né? Então, na verdade, aqui que nós estamos tendo eu chamei no meu artigo de uma neo-eugenia, de uma limpeza,
Assim como ocorreu essa limpeza no início do século XX, né, onde no Rio de Janeiro, com a peste, com dengue, com febre amarela, com gripe espanhola, né, se empurrou os negros, as prostitutas, todo mundo para a periferia para não contaminar a burguesia. Isso é história. Como tivemos a meningite em São Paulo em 1972, na época da ditadura, que começou a matar pobre, aí o governo censurou, não deixou informar, Brasil campeão mundial, Dom e Ravel, eu te amo, meu Brasil, ame ou deixe, ditadura, Médici, matando gente pra caramba, um país que ia para frente não pode ter meningite. Né? Não vacinaram, porque estava morrendo pobre. Aí quando a meningite começa a atingir os bairros da classe média de São Paulo, é que resolveram vacinar, porque aí não dava mais para segurar. Então, as epidemias, as histórias das epidemias, são as histórias disso. Tanto é que você olha no Brasil, aqui no Brasil isso é muito, muito explícito, a mortalidade de população indígena pela Covid, que já sofreu tanto genocídio desde a época da invasão, porque nós não somos descobertos, nós somos invadidos, com genocídio de índio. Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem lá da população do Xingu, né, estão sendo dizimadas. O risco deles morrer é 4 vezes maior do que as pessoas brancas, o risco de um negro morrer de Covid é 3 vezes maior de uma pessoa pobre. Então, por trás desse discurso, não é à toa que chama imunidade de rebanho, é porque esse povo vê essas pessoas como não gente, né? Até pouco tempo o Bolsonaro falou assim, os índios estão se tornando gente, como se eles não fossem. Gente é o pistoleiro, é ele que vai lá e mata. Essa é a pessoa de bem no conceito deles. Então, a epidemia ela tem um recorte de gênero e tem um recorte social e um recorte etário muito claro, que mata aqueles que eles chamam de imprestáveis, né, para a sociedade. Ou seja, tanto é até na forma de anunciar, tantos que morreram é porque tem comorbidade, com coisa que a pessoa tem culpa de ser um hipertenso, de conviver com diabetes, né, e que é inexorável que ela vai morrer, né? Então, a epidemia, ela na verdade, ela escancarou no mundo todo e no Brasil de uma forma muito clara as consequências desse modelo, né, neoliberal que vem desde o início dos anos 70, com o Reagan e a Thatcher, né, que arrebentou com política pública, que arrebentou com direito e que deixou a população ao léu. Então, você vai ver que por trás dessa imunidade de rebanho, só para as pessoas que não são iniciadas no assunto saber, quando você tem uma doença transmissível, ela vai cair naturalmente quando ela contaminar 70% da população. Né? Aí o vírus não tem mais tantas pessoas que a gente chama de pessoas virgens, já 70% teve contato com o vírus, criou uma imunidade, anticorpo, então começa a cair. Foi o que a Suécia fez. Né? A Suécia falou assim, então vamos proteger a economia, não vamos fazer nada e vamos deixar aberto. Há um mês atrás, o ministro da Suécia veio pedir desculpa à população sueca, porque foi o maior índice de mortalidade por Covid na Europa, e a economia da Suécia foi a bancarrota do mesmo jeito, porque o que está em crise não é a Covid que causou, o que está em crise é um modelo econômico onde 1% das pessoas dominam 50% da riqueza do mundo, um modelo econômico onde dinheiro gera dinheiro através da especulação financeira e da especulação bancária, sem gerar um emprego, sem distribuir uma renda, sem gerar qualidade de vida, sem nada. É isso que está em crise, isso que está sendo escancarado. Então, quer voltar à economia, mas que economia que vocês querem voltar? Tá? Então, o que nós temos que fazer diante disso? Né? Diante dessa política mesmo. Olha, vou imaginar política de rebanho aqui em Rio Preto. Nós temos, vamos arredondar, 500 mil habitantes. Para atingir 70%, teria que ter 350 mil pessoas contaminadas. Ok? 350 mil pessoas contaminadas
3%, pegando um índice de letalidade baixo, o índice de letalidade hoje aqui de Rio Preto, vão morrer 3% de 350, né, são 11 mil pessoas mortas. O que é isso, se não um genocídio? Né? Agora, se você tivesse feito a lição de casa, que a Alemanha, a Coreia, Singapura e a própria China nos ensinaram bem, isolamento sério, você tem o pico e aí cai, aí a doença, a transmissão cai efetivamente, nós não só poderíamos estar poupando vidas, mas inclusive retomando a atividade econômica com mais segurança e com mais inteligência. Esses empresários aí, que não anda de busão, que fica defendendo aí, são burros ainda por cima, até do ponto de vista da lógica liberal deles. Porque do jeito que nós temos em Rio Preto, essa epidemia vai se arrastar. Setembro, agosto, vai se arrastar. Porque se a gente fizer um mês de isolamento sério, 70% parado, só funcionando o serviço essencial, nós vamos poder retomar a atividade econômica, mapeando aonde o vírus está circulando, vamos abrir aqui, vamos deixar fechado aqui, né? Vamos fazer as coisas como deve ser feita, como os países que fizeram, nos ensinaram a fazer, mas aqui não se quer aprender, porque aqui nós damos jeitinho, aqui a gente cria mini lockdown. Você falar isso para algum cientista, para algum economista, vai, o que é esse negócio? Ou você fecha ou você não fecha, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós que estamos do lado de cá. E, infelizmente, esse pessoal, eles trabalham com pesquisa, sabe? Porque esse pessoal, eles tomam decisão não do ponto de vista se está correta ou se está incorreta, se protege vida ou não protege vida, é se essa decisão vai dar mais ou menos voto para eles. Tá? E você tem uma parcela da população grande, desesperada, porque você sabe disso. Muita gente sai na rua porque tem que trabalhar, tem que comer, porque ao lado da Covid, você não tem nenhuma política pública, essa merreca aí dos 300, 600 reais, não tem nenhuma política, nenhuma rede de solidariedade pública para garantir renda para trabalhadores e trabalhadoras, para pequeno empresário, para ambulante, para que eles possam aguentar esse um mês. Ora, Rio Preto está gastando hoje 8 milhões com recapeamento de rua. Quer dizer, qual que é a prioridade hoje da cidade? É proteger vidas. Se você pegasse esses 8 milhões e pusesse numa conta solidariedade, quanta gente você poderia bancar e falar, ó, segura as pontas um pouco um mês em casa, não desempregue, que nós vamos fazer medidas corretas para daqui um mês voltar com uma situação mais tranquila. Então nós temos que nos resolver, fazer o mesmo que é por isso que eu acho que a mudança vai vir da perifa, sabe? Vai vir do rap, vai vir da moçada. Porque o que a favela Paraisópolis fez? Menor índice de mortalidade da cidade de São Paulo nas comunidades. Porque eles perceberam o quê? Já que o Estado não faz, nós vamos fazer, criar uma rede de solidariedade entre eles, pegaram todos os espaços públicos e fizeram espaços de isolamento, porque como é que você vai isolar uma pessoa que está com Covid num barraco? Agora, nem isso fizeram em Rio Preto. Rio Preto tem 110 mil pessoas em situação de pobreza. E sem condição, eu posso falar que isolamento, eu moro numa casa, tem 3 cômodos, 4 cômodos, eu estou aqui, tal. Agora, a maioria das pessoas era para estar escola, creche, preparada para receber as pessoas das comunidades que não têm, que as casas são apertadas, para poder fazer isolamento, para não transmitir. Mas nada disso é feito, justamente por isso que você falou, porque a doença mata prioritariamente pessoas que são descartáveis nessa lógica, né? Sim, com certeza. Nossa, Cacau, muito, muito importante tudo isso que você falou, assim, você já abarcou uma série de coisas que eu queria perguntar tipo, ouvir um médico, né? Não quero aqui, em momento algum, disseminar qualquer tipo de preconceito contra a medicina, mas a gente sabe do histórico da medicina, né? A forma como ela sempre, historicamente, foi conivente, né, com os setores opressores da sociedade, ou foi utilizada a serviço disso.
E aí a gente se depara agora com, mais recentemente, né, pensando historicamente com não só médicos, mas com uma outra forma de pensar a promoção de saúde, e principalmente nesse momento de pandemia, não desvincular, na verdade, a saúde de todo esse contexto que a gente está inserido, principalmente aqui nos países pobres, né, pensando em América Latina. Como que eu falo de saúde se eu não penso a economia, se eu não penso a política, se eu não penso as questões sociais de gênero, de raça e por aí vai? Então, muito importante ouvir isso da boca de um médico, assim, que para além das questões técnicas, tem toda essa compreensão da sociedade. E aí eu queria que você... Oi? Eu quero te falar que tem muito, olha, cada dia fico mais animado, tem um monte de aluno meu e de outros professores, muita moçada nova, sabe, saindo da faculdade com uma visão dessa que você está falando, né? De levar em conta as questões de gênero, de levar em conta as questões da classe, de levar em conta por que ele é um profissional do cuidado, sabe? Então, eu tenho muita esperança que esse perfil que você colocou, que é muito correto, né? Só ver o começo da psiquiatria, a instituição do manicômio, da exclusão do louco, né? Isso foi, a história da psiquiatria foi essa. Só ver o que aconteceu na Alemanha nazista, de médicos usarem daquele momento para fazer pesquisa em cima e fazer eugenia em cima de pessoas que nasceram com síndrome de Down, tal. Só ver médicos do Brasil que deixavam as pessoas vivas na ditadura para ser torturada até não aguentar mais. Agora, você tem um monte de gente aí, eu posso dizer que é um monte mesmo, não só de médicos, mas de enfermeiros, de profissionais de saúde e de uma moçada nova que tá com uma outra perspectiva de vida, embora ainda a nossa classe, a grande maioria, eu diria que votou no Bolsonaro. Sim. Inclusive, eu tive o prazer de conviver com 2 ex-alunos seus, a Amanda e o Vinícius, que voltaram para São Paulo, né, esse ano, e hoje trabalham na estratégia da saúde da família. Eles somaram com a gente durante 2 anos no cursinho popular, né, que a gente constrói na periferia aqui de Rio Preto, e são pessoas fantásticas, assim, né? Eu voltei a acreditar na medicina e nessa nova geração, muito conhecendo eles de perto, assim, e graças, né, muito graças aos mestres como você, entre outros professores que eu sei que a FAMERP tem também, que pensam dessa maneira. Cacau, é muito importante essa questão que você colocou porque às vezes a gente vai muito na via do negacionismo, que é muito importante. A gente tem um completo caos entre as 3 esferas de poder que se inicia desde o início da pandemia, né? Parecia muito mais uma briga política do que do que qualquer outra coisa. Então, no início, como você falou, o Dória parecia estar muito comprometido, né, com a contenção da pandemia. Depois ele rapidamente mostra que veio. Aqui a gente tem o prefeito Edinho fazendo a mesma coisa, que é essa conivência com a burguesia, né, estadual e local. E essa briga política ainda extremamente acirrada. E com isso, como as 3 esferas não falam a mesma língua, vai chegando até a população, né, essas desinformações, essa impressão de que agora as coisas estão sendo contidas, que daqui a pouco dá para a gente voltar ao normal. Escolas aqui em Rio Preto, Cacau, já mandaram um comunicado para os pais falando que as aulas voltam em setembro. Escolas particulares, falando como que volta. A gente entende que tem muita escola perdendo alunos nesse momento, principalmente as pequenas escolas estão sofrendo, né, financeiramente com isso, mas eu fico pensando o que leva, né, não é surpresa, mas é que a gente se indigna. Em pleno pico da pandemia, sem medidas de contenção, muito pelo contrário, as escolas estarem falando dessa abertura. E aí eu queria saber de você qual que é o impacto que você vê nisso, né? Já tem alguns estudos aí falando no primeiro dia, 17 mil contaminados e tudo mais, mas qual o impacto que você vê aqui em São José do Rio Preto, as escolas reabrindo em pleno pico da pandemia? Assim, em setembro eu não duvido que a gente vai estar acabando com a pandemia por aqui. Então, Jéssica, eu acho o seguinte, por isso que eu falo, eu tenho colocado para alguns amigos meus que têm empresa, que têm bares, que têm restaurante, que eles têm que, ao invés de ficar ouvindo esse presidente da FIRP aí que quer que mais que a epidemia exploda para ele vender exame,
e pensar inteligentemente, né? Porque é o que eu te falei, nós temos hoje 2 caminhos para seguir, né? Um caminho para seguir é esse, que não sou eu que estou falando, não é eu, Cacau, médico sanitarista, com doutorado na Unicamp, tudo. Você tem muito mais gente especialista que eu, né? E gente que viveu essa experiência em outros países, que falam isso, e tem trabalhos mostrando isso, né? Que só um isolamento eficaz é capaz de reverter a curva da pandemia de uma forma rápida. E o que é um isolamento eficaz? É a população 70% ficar isolada e só funcionar serviço essencial. Se você pegar os países que fizeram isso, eles ficaram 1 mês em isolamento e depois abriram. Os países que demoraram mais, porque também acreditavam no rebanho, que foi Reino Unido, que foi Espanha, que foi Itália, ficaram mais tempo, 2, 3 meses, porque demoraram para tomar medida. Então, vamos imaginar que abaixa assim, uma consciência, que o prefeito vá dormir à noite, fala, puxa vida, né? Eu que me falo que sou uma pessoa tão religiosa, estou aí fazendo medida que está matando gente, né? E, portanto, eu vou fazer sério. Se ele resolver fazer um isolamento sério a partir de segunda-feira, isso vai ser bom, inclusive para a economia, para os empresários. Porque se fizer um isolamento, que nós vamos começar a ter o resultado dele daqui 15 dias, né? Da mesma forma, quando você abre, você vai ver o trem estourar depois de 15 dias. Foi o que aconteceu em Rio Preto. Abriu em junho, a partir de 15 de junho, explodiu morte, explodiu caso. Mais do que já estava, né? Já estava uma tendência de crescimento. À medida que se abre, essa tendência cresce exponencialmente. Então, se a gente fizer um isolamento sério, a gente vai ter aquilo que a gente chama, né? Eu sempre, assim, didaticamente, quando eu falo nas minhas lives aqui na população, que a gente vai ter igual o Pico Everest, você entendeu? Ou seja, vai, né, ter a subida, isolou seriamente, aí você tem a queda, né? E aí você tem que fazer o que os países estão fazendo, monitorando, abrindo aos poucos. Não vai dar mais até a gente descobrir uma vacina de pensar um processo pedagógico com 40 crianças dentro de uma sala de aula. Você vai ter que ser criativo pedagogicamente, né? De você ter algumas coisas presenciais com grupo pequeno, depois com trabalho à distância e assim ir trabalhando, né? Você monitorar, você fazer bastante exame para saber em que lugar da cidade realmente o vírus está tendo maior circulação, para você ter mais isolamento lá e mais liberdade aqui. Então, isso é ter uma política séria. A outra é fazer o que eles estão fazendo e que os Estados Unidos fez. E eles falam, você está ouvindo, né? A ciência médica e biomédica gosta de roubar termos de outras disciplinas para falar. Hoje todo mundo está falando de platô. Aliás, para a gente ter atingido o platô, toda hora o Dória fala que agora nós vamos atingir o platô, e nunca chega, né? Mas o que é o platô? O platô é nada mais, nada menos que a concretização de um fracasso de uma política. Porque o que é o platô na geografia? É uma montanha que sobe e depois ela fica lá no alto, né, num planalto, numa planície, muito tempo para depois ela descer de novo. E é isso que vai acontecer aqui. Mas como você não fez isolamento, você abriu, nós vamos demorar mais para atingir o pico, e a hora que atingir o pico não vai cair. Nós vamos continuar com altas incidências e com alta mortalidade por muito tempo. Então, isso é o que eles estão fazendo. Esse é o fracasso. Falar que, como se fosse uma vantagem atingir o platô, na verdade, isso é o fracasso, porque nós vamos deixar a epidemia arrastar por mais tempo, com níveis altos de transmissão e com níveis altos de mortalidade. Tá? A gente já está vendo o reflexo disso. Por exemplo, eu acompanho todo dia os dados que a Secretaria de Saúde mostra, faço os meus gráficos aqui, faço as minhas análises, e o que está acontecendo no HB, que é o hospital de referência. O HB, até o mês de junho, até 15 de junho, não tinha internado uma criança. Agora começou a aparecer criança com Covid e na UTI.
Por quê? Abriu dia 1º de junho, qual a impressão que se dá quando você abre? É que está tudo sob controle, basta usar máscara. Eu sempre digo, máscara você deve usar mesmo. Para proteção individual é super importante, mas com política de massa, não é máscara. Nós não somos a China, nós não somos o Japão, que há mais de anos e anos tem uma cultura e uma disciplina de usar máscara. É só olhar e ver que nego usa máscara, primeiro com material não adequado, que não protege. Máscara não higienizada. Quando vai conversar, ele tira a máscara, que é justamente a hora que ele está transmitindo máscara. Põe a máscara na boca e deixa o nariz aberto. Outros põem a máscara de touca, outros de babador. Enfim, e todo mundo dentro do ônibus, dentro do comércio. Então, é o isolamento. Tá? Então, hoje, o que aconteceu? A mãe foi para o supermercado, foi para o shopping, leva a criança, a mãe com máscara, a criança sem máscara, o outro sem máscara, e agora começou a cometer criança. Voltar às aulas nessa situação não é só botar a criança para ser infectada, mas essa criança vai para casa. E na casa tem o papai, tem a mamãe, tem o vovô, tem a vovó. Ou seja, quer dizer, é uma falta de inteligência. Eu não sei se é falta de inteligência ou realmente é querer investir numa política de morte, da necropolítica, como você falou lá, né? Do filósofo do Mambembe, né? Política que hoje o Estado não está voltado para cuidar do viver, mas para deixar morrer. Morrer, exatamente. Que beira até uma irracionalidade, né? Que a gente pensa assim, mas não estão vendo que vai morrer, que vai se contaminar, que vai trazer e que esse movimento não vai passar nunca, mas quando o lucro, né, que é bem o tema da nossa conversa hoje, o acúmulo infinito, porque muitas empresas têm como sobreviver a esse período, se a gente fizesse lockdown 1 mês, 2 meses, que seja, tem como sobreviver, não é porque vai falir, mas é porque não quer deixar de acumular. Então, a gente vive nessa subjetividade neoliberal onde o acúmulo é o que importa. Não importa se eu vou te mandar para o abate, né? O importante é eu continuar acumulando. E essa questão que você disse das mães, dos pais, enfim, que levam os filhos agora, eu acho importante a gente falar também que muitas mães são as trabalhadoras do comércio que o Edinho abriu. E essas trabalhadoras tiveram que voltar a trabalhar agora e os seus filhos vão ficar onde? Exato, vamos deixar onde? Então, aí vai ficar com o vô, vai ficar com o tio. Então, eu vi ontem a sua live, você falando que a gente tem uma criança na UTI, né? Também tem na enfermaria. Então, a gente não tinha isso até então, né? Pra gente ufa, não tem criança, mas agora já começou. E daqui para frente, isso daí só vai aumentar. Então, a gente não tem mais a preocupação só com a população de risco, porque tá todo mundo em risco, né? Pelo menos os trabalhadores e trabalhadoras, tá todo mundo em risco. Você falou uma coisa que é legal, né? Você é historiadora, só para a gente entender como que as coisas mudam, né? Porque eu sempre digo assim, essa história da quarentena, ela não é uma coisa nova. A quarentena ela foi uma invenção da Revolução Comercial, né? No século XVII, século XVIII. À medida que você expandiu a navegação, descobriu novos territórios, transportava mercadoria, gente, e com isso transportava doenças que chegavam na Europa e dizimava populações inteiras. Aí se resolveu ter essa política da quarentena, justamente para proteger a população, porque no início do capitalismo você precisava ter uma população enorme, né, aquilo que o Marx vai chamar de exército de reserva, uma população enorme para produzir, uma população enorme para formar exército, nós estamos também vivendo em pleno tempo de guerras, né? Tem uma população enorme para produzir, para consumir e para guerrear. Então a quarentena veio para proteger a população e para proteger a economia. Com a globalização, essa população excedente já não presta mais para nada, segundo esse olhar neoliberal. Porque eles automatizaram muitos processos de trabalho, eles puseram robô, eles fizeram um monte de coisa, né? Essa história que a globalização
que as delícias do mundo, todo mundo ia ter oportunidade, e ter uma população excedente no mundo, né, que não quer mais viver no gueto. Vocês não estão falando, eu quero participar dessas delícias aí, eu quero ir para o shopping, nem se for para comer vitrine, mas eu quero participar disso. E aí, quando eu não participo, eu sou jogado para o gueto, eu queimo, eu quebro, que é o meu mecanismo de defesa, né? Então, hoje, não é interessante fazer quarentena nos países pobres, porque você tem um excedente de população que, segundo eles, que segundo o seu Guedes, a visão desse pessoal, não presta para nada, só para dar custo. Segundo a visão deles. Custo para a Previdência, custa para o serviço de saúde, então é bom que morra mesmo. Sabe, é isso. Isso, desculpa eu falar assim de uma forma tão crua, mas é isso. Você entendeu? Então você percebe que muda? Porque antigamente era importante ter muita gente. Hoje já não é mais, porque essa muita gente causa problema. Sim. Cria conflito, quer fazer revolução. Chega uma hora que fala assim, eu quero ter direito. Sim. Certo? Então, é aquilo que você falou, né? Que você tem, e é o tema da live que você propôs. Quer dizer, como que essa coisa da economia e da saúde pública, elas se imbricam, ela não é ou. Né? Sim, exatamente, né? Uma nova lógica. A gente vive há muitos anos dentro do mesmo sistema, que é o capitalismo, né? Mas ele se reestrutura de acordo com as suas novas demandas. Então, essa é a nova lógica onde um grande número de pessoas, como você disse, não interessa mais. Então, se tiver que deixar morrer, vamos dar cloroquina para eles, né? Vamos enfiar cloroquina, vamos... Ivermectina agora, né? Igual esses daí tem um monte, é bem isso. O Cacau, só para não esquecer, falar que eu faço parte do coletivo Juntas, né, que é o coletivo feminista Juntas, aqui de São José do Rio Preto, e que a gente está transmitindo essa live também na página do coletivo Juntas no Facebook, a Priscila colocou aí. Sim, depois você pode compartilhar. Apesar de ter dado vários problemas no início, deu certo no final. Ô, Cacau, eu queria que você falasse para a gente encerrar, da mobilização que você chamou a sociedade, né, para fazer. Eu participei dessa reunião no início, participei só um pouquinho, mas participei, e das perspectivas, né? Eu sei que você já falou do lockdown, que é a única alternativa, mas o que a gente pode fazer aqui, enquanto sociedade civil, enquanto coletivo, já que o prefeito não vai fazer, a comissão gestora não vai fazer, o que a gente pode fazer para pressionar, assim? O que você vê? Bom, eu acho que a gente pode, e vocês já fazem, eu acompanho o trabalho de vocês, né, e de vários outros coletivos aí. A primeira coisa como eu disse, a gente tem, é muito maniqueísta falar isso, mas a gente está vivendo no mundo e no Brasil de uma forma muito intensa, duas narrativas, né? Uma narrativa da morte e outra narrativa que aposta na vida, na solidariedade, na paz, nos direitos, no poder expressar meu desejo da forma que eu quiser, viver minha sexualidade da forma que eu quiser, enfim. Então nós temos que falar, continuar falando, né? Expressando essa narrativa. Segundo, eu acho que nós também não é só falar. Vocês têm feito isso e muita gente tem feito isso. Nós temos que também fazer gestos de solidariedade. Sempre que possível, nós todos conhecemos gente que está passando situações, grupos que estão passando. Hoje mesmo eu estava fazendo uma reunião com os alunos da medicina que me chamaram, que eles querem fazer uma ação solidária. Aí nós estávamos pensando em fazer com os moradores de rua, que estão aí, às vezes, tem uma pessoa séria trabalhando com eles, mas às vezes falta máscara, nós estamos tentando. Então, também montar redes de solidariedade para ocupar esse vazio que o Estado deveria fazer, a Prefeitura deveria fazer e não faz. Usar a nossa rede para falar, entrar na internet do prefeito, entrar e atormentar esse povo, sabe? E também orientar as pessoas, né? As pessoas hoje estão muito mal informadas. Você falou da cloroquina, da ivermectina, todo dia 3, 4 miligramas, se deve tomar, se não deve tomar. A gente oferecer para a população informações corretas, porque quando a pessoa tem uma informação correta, ela consegue se defender melhor,
né? E não essa loucura de informações atravessadas que estão sendo postas aí. E outra é se mobilizar. A gente está indo toda sexta-feira, a gente não quer aglomeração, a gente não quer que vá muita gente, não é isso. Nós estamos indo no máximo 15, 20 pessoas, todo mundo com máscara, todo mundo com distanciamento, chega lá, ninguém conversa com ninguém. E um dia nós colocamos cruzes lá em homenagem, naquela época era 60 pessoas, na sexta-feira passada nós colocamos flores, que já era 80 pessoas, e agora, na sexta-feira que vem, às 5 horas, nós vamos fazer um varal de cartazes em frente à prefeitura. Né? Nós temos que ocupar os espaços da cidade de alguma forma para denunciar essa política que está sendo implantada aqui e exigir isolamento sério para a gente poder sair o mais rápido possível desta, para menos gente morrer, menos gente e menos família ficar aí sem pessoas queridas da sua vida. Eu acho que é isso que a gente pode fazer. Está muito nas nossas mãos, né? Mais que isso, a gente, fora pressionar e essas redes de solidariedades ativas, que tem me deixado muito esperançosa com a humanidade, ver que muita gente, né, nesse momento de pandemia, de caos, de incertezas, medo de perder a vida, perder familiares, tem se organizado para ajudar o próximo. Eu falo, caramba, né? Tem muitos desumanos aí, mas olha esses resquícios de humanidade. Tomara que a gente consiga converter isso e espalhar isso para mais pessoas, assim, porque é isso que vai mudar, né? Se não for isso, se não for o olhar para o outro, né? Então, eu tomar os seus olhos e colocar os seus olhos no lugar dos meus e pegar os meus e colocar no lugar dos teus, como diria um grande psicodramatista, né? O criador do psicodrama, que é o Moreno, que eu gosto muito. Se não for isso, não vai ser de outra forma. Então, Cacau, te agradeço muito, viu? Eu espero que a gente possa... Eu adoro isso. Sempre que puder, eu estou aqui e estou sempre aí ao lado de quem tem esse coração bom, maravilhoso como vocês, tá bom? Muito obrigada, viu? Em meu nome, em nome do Juntas, em nome de todo mundo. Um beijo. Outro grande. Bom fim de semana para vocês. Para você também. Tchau.